Descomplicando o seu mapa astral. Existe mapa astral de criança? Vocês sabem? Vamos descomplicar mais um pouquinho o mapa astral? Hoje, em homenagem ao Dia das Crianças, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre mapa astral infantil. Será que a criança tem mapa astral? Como é que o simbolismo astrológico se expressa no mapa de uma criança? Oi pessoal, eu sou a Kim Beans, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, astróloga profissional há mais de 10 anos, formada aqui pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou formada em psicologia, com especialização em psicologia junguiana e florais e coaching, e estou muito feliz de estar aqui com vocês e trazer a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você tem pesquisado aqui no YouTube sobre astrologia. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo é um quadro de astrologia terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E se você quiser botar todo esse nosso papo astrológico em prática, fica comigo até o fim, que eu tenho uma super dica pra você. Mas e aí? Será que a criança tem mesmo mapa astral? Bom, gente, o mapa, ele nasce junto com a gente. No momento da nossa primeira respiração, quando o ar entra nos nossos pulmões pela primeira vez, aquele céu, a fotografia daquele instante fica impresso em nós como um potencial. Então, eu gosto muito de pensar o mapa astral como uma semente, porque toda semente tem dentro dela o potencial de vir a ser uma grande árvore, gerar muitos frutos. Mas tudo depende, se a gente colocar na terra certa, se a gente regar, se a gente cuidar. E levando isso para a nossa vida, tem a ver com as nossas escolhas. As escolhas que a gente faz e que vão proporcionando uma terra fértil para aquela semente do nosso potencial se desenvolver. Quando a gente é adulto, a gente costuma fazer as nossas próprias escolhas. Mas quando a gente é criança, quem é que faz as escolhas por nós? A nossa parentalidade. Nosso pai, nossa mãe, ou quem cuida da gente, uma avó, um avô, uma tia, enfim. E às vezes essas pessoas que estão cuidando dessa criança têm a melhor intenção do mundo de criar essa criança da forma mais potente, mas o que ela conhece é a experiência dela enquanto criança, a experiência dela enquanto adulto, ser humano. E o que acontece é que a astrologia nos revela que cada pessoa é única. E às vezes a escola que funcionou para você pode não ser a escola que vai funcionar melhor para o seu filho, para sua filha. Então, o mapa astral ele revela ali esse padrão único e que pode então ajudar os pais e até outras pessoas que possam trabalhar com crianças, professores, terapeutas, conhecer aquela criança de forma única e poder então fazer as melhores escolhas para oferecer um terreno fértil para essa criança se tornar quem ela veio para ser. Então eu entendo que o mapa ele revela pra gente os nossos dons que a gente veio com esse potencial de desenvolver e ao mesmo tempo as lições, aquilo que a gente veio aprender. Então um mapa astral de criança pode justamente mostrar para essas pessoas que cuidam dessa criança quais são os dons que ela pode desenvolver, qual a melhor maneira de oferecer esse terreno fértil para ela desenvolver esses dons e também quais são as lições que ela vai ter que aprender ao longo da vida e como os pais podem auxiliar nesse processo de aprendizado daquilo que pode ser mais trabalhoso para aquela criança. Então, eu gosto muito também da ideia de que o mapa astral é como se fosse uma bula. Uma bula em que sentido? Que tem ali essas indicações do potencial daquela criança, do que ela pode vir a ser e como você pode fazer as melhores escolhas que vão oferecer esse terreno fértil para ela entrar em contato com as suas maiores habilidades e dons. Então a gente vai utilizar todo o simbolismo astrológico, só que ele vai vir com nuances diferentes, já que a criança ainda é essa semente.
Então você não vai dar o mesmo cuidado, né, de uma árvore que já está forte e dando frutos do que o cuidado que você vai dar para uma semente. São cuidados diferentes. Então o astrólogo, a astróloga vai poder fazer essa leitura, levando algumas informações importantes em relação a esse potencial. Então, a maioria das pessoas às vezes espera a vida adulta para se questionar sobre algumas coisas importantes da identidade. Mas se a gente tem uma ferramenta que pode, desde o início, nos ajudar a gente se tornar quem a gente veio para ser, por que a gente vai esperar lá na frente? O mapa, ele revela as nossas necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais. E o adulto que recebe essa informação em relação àquela criança pode tanto conhecer ela melhor e atender melhor a essas necessidades, quanto como uma pessoa que cria, um professor, né, um guia, auxiliar a essa própria criança a se conhecer e se apropriar de quem ela é. Então, vamos falar aqui de alguns pontos que são importantes pensar no mapa de uma criança. Então, os pilares da personalidade, que são Lua, Ascendente e Sol. Para a criança, eu sinto que a Lua é muito importante, especialmente quanto mais pequenininha ela for, mais recém-nascida, mais essa Lua vai ter importância. Por quê? É um momento da vida em que a criança ainda está muito conectada com a mãe. Ela ainda não tem consciência de quem ela é, então ela está muito mergulhada nesse inconsciente. E a Lua vai apontar quais são as necessidades dessa criança emocionais. O que ela precisa para se sentir segura, o que ela precisa para se sentir pertencendo, como ela vai reagir emocionalmente às coisas. E mais, Lua fala de corpo. Então, também a Lua revela algumas questões importantes físicas associadas à energia dessa criança. Então a Lua vai nos dar muitos insights sobre o cuidar, como essa criança vai se sentir cuidada, nutrida e mais, como no futuro ela vai desenvolver a própria habilidade dela de cuidar dos outros. Outro ponto importante é o ascendente. O ascendente fala da nossa autoexpressão no mundo, do nosso estilo pessoal, a forma como a gente chega no mundo e como a gente vive as nossas primeiras experiências. E a criança, ela está nesse movimento de descobrir o mundo. E essas primeiras experiências vão ser muito importantes. Quanto mais a parentalidade conhecer a forma como essa criança lida com as primeiras experiências, pode facilitar tudo, como uma compreensão de quem ela é, como ela se coloca e como ela se afirma no mundo. E além disso, o ascendente também está muito conectado com o corpo físico. Então, aquilo que vai dar energia para ela, disposição, vitalidade, vai ter muito a ver com o ascendente. O Sol. O Sol trata da consciência que a gente tem de quem a gente é, como um indivíduo. E como eu falei, quando a gente ainda é muito pequenininho, essa consciência ela ainda está se desenvolvendo, ela está crescendo. Então, uma missão, um propósito da vida dessa criança é desenvolver as habilidades e qualidades associadas ao Sol, ao signo do Sol, ao signo solar. Então vai ser muito importante ela ter ali à disposição dela essa energia para que ela possa se conectar e desenvolver esses dons associados a esse signo. O Sol fala de como essa criança se motiva, né? O que motiva ela, como ela se sente reconhecida, qual é a energia, o que vitaliza ela. O Sol é um princípio de energia vital, então ele também tem essa associação com a energia, com a saúde, né? Com a vitalidade, e ele vai apontar ali quais são os nossos aprendizados a partir também do signo oposto e complementar ao do Sol. Então, esses são os pilares da personalidade, Lua, Ascendente e Sol. E para além disso, existem os 3 planetas pessoais que também vão ser muito importantes no desenvolvimento da criança. Primeiramente, a gente vai ter o Mercúrio, que vai falar então como essa criança aprende, como ela se expressa, como ela se comunica, como é a mente dela.
Então, Mercúrio, junto com os pilares da personalidade, nos ajudam a pensar muito que tipo de escola, que tipo de pedagogia vai funcionar melhor para essa criança, para ela aprender e apreender todas as informações que ela está recebendo. E Vênus, esse planeta do amor, do prazer, da beleza, esse para criança tem uma diferença interessante, porque quando é pensado para os adultos, a Vênus é pensada muito pelo impulso para os relacionamentos. Mas para a criança, a Vênus vai ser o princípio do alto valor, o princípio do que é valoroso para ela, que ela vai investir nisso, aquilo que ela gosta. A ideia de que gosto não se discute é um papo de Vênus. Então, aqui é como a criança cuida do que ela tem, daquilo que tem valor para ela. Vênus também vai falar dos nossos talentos e dons. Então, quais são os talentos artísticos dessa criança? Como é que ela desenvolve a criatividade tão importante nesse mundo infantil? E Vênus também é um princípio de autoestima. Justamente quando ela investe naquilo que tem verdadeiramente valor para ela, ela vai construindo esse senso de autoestima. Mas para além disso, Vênus fala de amor, porque no futuro vai ser como a criança vai viver isso num relacionamento amoroso, né? Numa relação afetiva com um parceiro ou uma parceira. Mas quando ela é criança, vai falar de qual é a linguagem do amor dela, como ela demonstra amor e mais, como ela percebe amor, como ela se percebe amada pelos pais. Então é muito importante que a parentalidade possa conhecer essa linguagem do amor dessa criança para oferecer o amor que ela precisa, o amor que ela reconhece. Porque nós, como adultos, podemos aprender sobre a linguagem do amor do outro e oferecer amor dessa maneira. Mas ela, ainda muito pequenininha, está ainda reconhecendo a linguagem dela. E nada melhor do que receber aquele estímulo daquela maneira para a gente fortalecer aquilo que é a nossa própria linguagem. Então, Vênus fala da linguagem do amor. E finalmente, Marte, um planeta muito mal entendido na nossa sociedade, né? Esse planeta que fala da coragem, do enfrentamento, da força da autoafirmação. É um planeta que fala da agressividade, não exatamente no sentido de uma briga ou de uma pancadaria, mas como um ímpeto de agir, de se afirmar, de se defender, de se colocar no mundo. E eu sinto que essa é uma energia que muitas vezes nós não sabemos lidar, né? Como parentalidade, como professores, como pessoas que cuidam dessas crianças. Quando a criança demonstra raiva, antigamente a gente dizia que tinha que reprimir, né? Mas cada vez mais a gente vê que essa força, quando ela é reprimida, gera muitos problemas, porque Marte é essa força de ir atrás daquilo que a gente quer, conquistar aquilo que é importante pra gente. Então é muito importante que a criança aprenda a lidar com a raiva, que ela aprenda a lidar com essa emoção, que é uma emoção primordial e que vai ser uma emoção motora, que move ela na direção das coisas que ela quer. Afinal, um momento de raiva é perceber que tem alguma necessidade nossa que não está sendo atendida. E aí, de novo, a astrologia vem como um lindo mapa que pode nos auxiliar a entender quais necessidades daquela criança não estão sendo atendidas e como que a gente pode cuidar disso com amor e compreensão. Então hoje eu quis trazer para vocês alguns pontos dos pilares da personalidade dos planetas pessoais que vão ser muito importantes para o desenvolvimento infantil e obviamente que entender o signo onde está, a casa astrológica onde está, vão dando pistas de quais são os terrenos férteis para que essas habilidades e dons possam ser desenvolvidas e também que as lições do mapa possam ser aprendidas. E como eu falei no início, para vocês colocarem todo esse nosso papo aqui em prática, seja olhando para o seu próprio mapa astral, porque afinal de contas um dia já fomos crianças, né? Temos a nossa criança interior aqui, ou também para olhar algum mapa de alguma criança que seja importante para você, seu filho, sua filha, sua filhada, seu sobrinho, sua sobrinha. Você precisa conhecer esses pontos no mapa astral. Então, aqui vem a super dica.
Para você obter essas posições de qualquer mapa, é só você acessar www.astrologialuizisombra.com.br e gerar o seu mapa astral gratuito. Lá você vai descobrir todas essas posições que a gente conversou aqui. E um ponto que eu sinto que se expressa fortemente na criança é o ascendente. Normalmente tem ali características, qualidades que se expressam fortemente desde muito pequenininho. Então, me conta aqui qual é o seu ascendente e se tem alguma característica forte, marcante da sua infância que você conecta e enxerga associado a esse signo. Me conta aqui que eu quero ler tudo e saber um pouquinho mais sobre vocês. E antes desse vídeo acabar, vão aparecer duas opções aqui de conteúdo para vocês continuarem aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui. Semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!